Para acompanhar já a seguir no sétimo painel da Advocatus Summit Lisboa, mais um espaço de partilha de ideias. Desta vez centrado no tema Desafios da nova Lei de Bases do Clima. Maria Figueiredo é Off Counsel da CMS Portugal e hoje será também a moderadora da conversa entre Bernardo Cunha Ferreira, associado, coordenador de Energia e Alterações Climáticas da CMS Portugal, e também João Vengoróvios Menezes, secretário-geral do BCSD Portugal. Vamos à conversa. Ok, também. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada ao João e ao Bernardo por estarem aqui para esta conversa. Então, hoje falamos sobre a nova Lei de Bases do Clima, que foi aprovada em dezembro de 2021, entrou em vigor agora em 1 de fevereiro de 2022 e que já foi chamada de lei ativista por reconhecer a situação de emergência climática, mas vamos tentar focar-nos hoje efetivamente se há novidades nesta lei, quão longe foi esta lei e nestes novos desafios ou riscos e responsabilidades acrescidas que pode trazer para as empresas. Começando pelo João, foi realmente assim, há realmente um sentido de urgência que se nota nesta lei ou nem tanto? Eu diria nem tanto porque a lei é demasiado vaga e dilatada no tempo naquilo que são as suas ambições mais materiais. Portugal aderiu à agenda da transição climática ou da resposta à emergência climática, foi pioneiro na resposta, aderiu de forma muito enfática e precocemente face ao resto do mundo, não face à emergência, mas face à resposta de outros Estados. Nós na COP em Marrakech 22, em 2016, fomos os primeiros a anunciar a intenção de neutralidade carbónica até 2050. Fomos imediatamente capazes de construir um guião, um roteiro para a neutralidade carbónica 2050, ao que se seguiu um PNEC, um Plano Nacional de Energia e Clima com o horizonte 2030, e portanto eu diria que Portugal começou de forma, num momento certo e muito empenhada e com grande rasgo e visão a definir um caminho para a neutralidade carbónica que é absolutamente essencial. Mas fomos perdendo fôlego e fomos perdendo capacidade de concretizar as metas que nos propomos alcançar. E, como se chama dizer, o diabo de facto está nos detalhes. Esta lei de bases do clima, eu depois posso já fazer a comparação com a lei francesa, mas esta lei de bases do clima é de facto vaga, é muito importante porque traz o tema para a agenda e para a ordem do dia, porque mobiliza e implica os vários setores da sociedade, por exemplo as empresas, por exemplo as autarquias, que são players ou que são atores-chave para atingirmos esse objetivo maior da neutralidade carbónica. Também define mecanismos de governance, o que são importantes. Vai obrigar estas entidades, as autarquias, as empresas a serem mais transparentes, o próprio governo, em ter orçamentos e fazer reporte de riscos climáticos. Portanto, no domínio das intenções e dos objetivos genéricos está muito bem. Mas depois tropeça, ou até agora tem vindo a tropeçar, sobretudo na falta de concretude, faltam medidas concretas, como no caso francês, já darei o exemplo, e faltam também alguma ambição em termos temporais, ou seja, por exemplo, define-se que tem que haver um portal de ação climática e um conselho para a ação climática. Já não há razão para não estar o portal online e o conselho online. Definem-se, por exemplo, objetivos como ter metas setoriais para a descarbonização de determinados setores. Define-se como prazo limite 2035. É demasiado dilatado no tempo, não há razão. Não se definem metas ambiciosas, por exemplo, do ponto de vista do comércio de licenças de emissões. A taxa de carbono em Portugal são 23,8 euros, na Suécia são 100 euros, no mercado secundário já chegou aos 100 euros, o Banco Mundial e a OCDE recomendam cerca de 120 euros e só 29% das emissões em Portugal estão cobertas por estas taxas e pela obrigatoriedade de pagar pelo carbono que emitem. Não há razão para não alargar a mais indústrias e para não aumentar o preço, como não há razão para nós acabarmos mais rapidamente com os apoios aos combustíveis fósseis, apoios públicos, dizer que o último relatório da Agência Internacional de Energia traz um número que nos interpela, que é, desde a assinatura do Acordo de Paris, desde 2015, o G20, os países do G20, onde nós não estamos, mas nós não é muito diferente, os países do G20 deram 3 vezes mais apoios aos combustíveis fósseis do que às energias renováveis desde a assinatura do Acordo de Paris. E não há razão nenhuma também para não termos um novo regime fiscal verde e de começar a taxar menos o que nós produzimos e mais aquilo, o carbono e outras consequências da nossa economia. Só dizer outra coisa, para completar, para concluir. Nós, eu disse, viemos de uma fase de grande ambição, definimos mapas corretos,
falta agora concretizar e, portanto, eu acho que, em certo sentido, o Governo perdeu o elan, perdeu o sentido de urgência porque não concretizou, e o que não se concretiza é porque, no fundo, não é importante, mas falta também uma outra coisa mais macro, que é maior do que um roteiro, que é maior do que os tais compromissos e metas, que é uma ideia de, como diz a Mariana Mazzucato, mission economy, ou seja, nós precisamos ter, e o atual Ministro da Economia sabe bem daquilo que falo e tem sido porta-estandarte desta ideia de que o país precisa de um conjunto de desígnios. Portugal tem uma estratégia 2030, tem uma agenda de transformação digital, mas tem sobretudo uma agenda em torno da sustentabilidade social e ambiental. Nós precisamos de orientar os vários clusters, os vários atores da sociedade, como fez Kennedy com o seu famoso We Want to Go to the Moon, que de facto deu um boost, deu uma motivação à sociedade americana e serviu de rampa de lançamento para muitos setores, para muitas tecnologias que hoje ainda estão em uso, porque os obrigou a convergir para um objetivo comum multidisciplinar. Portanto, Portugal precisa, por um lado, ao nível micro, de se tornar mais concreto a ambição METZO, a ambição da neutralidade carbónica, que precisa, a nível macro, de um enquadramento político mais vasto. E nós, neste momento, ou lhe damos esse ou insuflamos com essa ideia de mission economy, e isso é algo acima do que se tem feito até agora, que é a ideia de definir uma lei, definir um roteiro. Não precisamos de algo superior a isso, mas também precisamos de algo inferior a isso. Eu acabo só a citar o Hölderlin, o poeta alemão. Ele dizia: estar no mínimo e não ser limitado pelo máximo é divino. Nós precisamos estar no mínimo, no concreto, e agora precisamos de um máximo que seja maior do que uma lei, maior do que um roteiro. Pois, não vai chegar. E Bernardo, de uma perspectiva assim mais jurídica, de quem aconselha todos os dias empresas em matérias de ambiente e de alterações climáticas, então, esta lei traz alguma coisa de novo ou fica aquém? Bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite e por estar aqui. De facto, esta lei, a meu ver, torna-se complicado encontrar efetivos desafios concretos, inovadores, que nos permitam olhar com alguma esperança para esta lei. Eu, enfim, tenho normalmente uma visão positiva sobre as coisas, mas sobre esta lei a minha visão é bastante pessimista, ou pelo menos acho que não cumpre aquilo para o qual estava previsto e estava designado. E acho que falha, quer do ponto de vista formal, quer do ponto de vista material. Não vou amassar muito sobre este do ponto de vista formal, mas eu diria que uma lei de base, enfim, como todos sabemos, é uma lei de valor reforçado, enfim, que visa fixar grandes princípios, grandes orientações. E a minha pergunta é, numa fase em que estamos atualmente de concreta emergência climática, repare-se que o próprio legislador, no seu artigo 2º, abre, enfim, o grande portão de entrada desta lei é estipular que estamos perante uma situação de total emergência climática. A pergunta que se coloca é, perante essa emergência, não será pouco que a resposta que temos para dar seja apenas uma lei de base, ou seja, perante algo urgente e absolutamente necessário, aquilo que o ordenamento jurídico tem para dar é simplesmente uma lei de base, um conjunto de princípios ótimos, mas que já constam, aliás, em vários outros regimes. E, portanto, eu acho que do ponto de vista formal, eu diria que esta lei falha. Foi, enfim, mais de um ano em que vários partidos estiveram envolvidos nesta missão para produzir isto, para produzir, de facto, enfim, uma bela lei, mas eu acho que uma bela lei não é, por vezes, a lei mais prática ou mais eficaz. Acho que do ponto de vista material, e aqui acho que é o que mais interessa a quem nos ouve, eu acho que falha também por duas razões. A primeira razão, penso que olhamos para estes cerca de 81 artigos e retiramos poucos aspectos práticos e até poucos aspectos passíveis de ser regulamentados.
Muitas destas ideias, até diria, enfim, sem ser desagradável, acho que tocam, em certa medida, o sonho ou o delírio de quem fez estas normas. Veja-se, por exemplo, o conceito de cidadania ambiental. Em que é que definir um conceito desta natureza implica no dia-a-dia? Em que é que definir um conceito de refugiado climático contribui? Veja-se também, enfim, só para terminar a parte mais de sonho desta lei, imagine-se até que se prevê que as Forças Armadas devem estar, enfim, são chamadas a intervir neste plano da ação climática. Eu não tenho dúvidas nenhumas que a ação climática deve ser uma transversal, mas eu acho que se tocou aqui em alguns pontos... O carbono tem uma dificuldade como inimigo, que é ser transparente, não é? Exatamente. Exatamente. Mas eu penso que, à parte disto, esta lei falha também materialmente, porque prevê, a meu ver, mais do mesmo. E mais do mesmo é o quê? Mecanismos que já se viu em outras situações que não resultam. É muito bonito este portal climático, mas estamos há anos a fio ainda por ter portais que fazem parte do tecido empresarial, como seja portais para licenciamentos industriais, portais para licenciamentos de centrais eletroprodutoras, que não estão a resultar. E, portanto, muito bonita a ideia, mas é mais do mesmo. Conselho de Ação Climática, enfim, mais um órgão, tem a sua função, sem dúvida alguma, enfim, boa, mas pergunto-me, com tantos agentes já especializados nesta matéria, com tantas entidades e públicas e até privadas, com um grande conhecimento sobre esta matéria, é necessário criar um novo organismo, uma missão estruturada, que de aparecer, penso que é, mais uma vez, perda de tempo. E para fechar, planos municipais de ação climática. Ainda temos municípios que nem sequer planos florestais de incêndio têm previstos. Mas aí dizer, a lei de bases do ambiente, que já é da década de 80, ainda está por cumprir. É verdade. E a própria Constituição da República Portuguesa, Sim, não é? Portanto, É verdade, não era preciso de forma alguma. Enfim, isto diria que falha desse ponto de vista. Agora, acho que tem um ou dois pontos, enfim, que já falaremos mais à frente, onde me parece que pode eventualmente ser desafiante ou pode, de facto, impelir a mais. Agora, enfim, veja-se, um ano inteiro de trabalho, de comissões parlamentares, partidos, um grande unanimismo. E com muito caudal europeu, de pensamento europeu, porque esta lei decorre diretivas europeias, Claro. diretrizes europeias, com muito pensamento já, e portanto esse ano já beneficiava de imensos benchmarks, como costuma dizer, de outros países europeus, da própria Comissão Europeia. Exatamente. Esperava-se muito mais até por isso, que o ponto de partida não era o grau, não estávamos no zero, já tínhamos muito caminho feito ao nível da União Europeia e por outros países, como eu, aliás, falarei de França a seguir. Exato. Exatamente. As leis de base, enfim, recuando a outras tipologias de lei de base, servem para criar um terreno. Ora, esse terreno já estava criado, já estava a falar, nós já sabemos quais são os problemas, já sabemos que ações é que têm que ser feitas e, portanto, uma resposta destas, eu, a meu ver, acho que falha e, portanto, sem querer ser pessimista, é essa a apreciação que faço desta lei. Sim, e falámos aqui de dois pontos que eu acho que vale a pena focar. Por um lado, faltar ser concreto e falámos da questão de haver também muito acervo europeu e exemplos de outros países. E realmente há aqui um foco, quer na contratação pública, no papel das autarquias e do Estado, em levar, no fundo, a uma moralização ou a levar aqui a um caminho. Mas como e quando, melhor. não é? Essas são as questões. Exatamente, que falta essa concretização. E, por outro lado, a questão também da transparência, ou seja,
de haver aqui muito a fazer da parte das entidades públicas, mas haver também aqui critérios de governança e um papel ou riscos e responsabilidades acrescidas para as empresas, em linha, aliás, com a regulamentação europeia, porque a nova diretiva de divulgação de informação não financeira, a breve trecho, irá obrigar a que se faça o reporte de informação relativamente ao impacto do risco climático, também para portfólios financeiros. E nós sabemos, porque falamos com gestores, que há aqui também um equilíbrio entre divulga mais, divulga menos, há aqui um paradoxo entre os riscos que se consideram nisto, mas há realmente outra opção ou outro caminho que não a transparência da informação? Não, quer dizer, eu não vejo que haja outra opção. Primeiro, dizer, eu concordo de facto que esta lei é curta, que vai na direção certa, mas é curta, esperava-se mais. Segundo, nós só temos uma solução que é cada um de nós, cidadão, seja enquanto consumidor, seja enquanto investidor, seja enquanto as várias qualidades que temos, façamos da nossa vida um ato de cidadania. A única solução que há, de facto, é fazermos da nossa vida um ato de cidadania. Por exemplo, que cada decisão de consumo possa ser um ato de cidadania, que eu, através de cada decisão de consumo, possa impactar positivamente o mundo. E, portanto, ou eu tenho informação sobre a pegada social, a pegada ecológica, e na ecológica, a hídrica, a carbónica, etc. Estamos hoje a falar mais de carbono, mas ou eu tenho essa informação a par do preço, quando vou comprar uma t-shirt, ou dificilmente eu faço do consumo um ato de cidadania. Em princípio, nós não somos como o Dexter da série. Em princípio, nós acordamos de manhã e tentamos ser o melhor ser humano se estiver ao nosso alcance. Portanto, se as opções de consumo nos propiciarem a possibilidade de nós fazermos daquela decisão, daquele momento de consumo um ato de cidadania, nós optaremos por esses produtos ou serviços. Mas para isso temos de ter informação. Portanto, eu quando vou comprar uma t-shirt, agora não posso entrar em detalhe, e já temos muitas soluções com base em RFID, com base em blockchain, que permitem o que se chama full traceability, tornar absolutamente transparente a cadeia de valor e os impactos ao longo da cadeia de valor, para que quando, designadamente o carbónico, aliás é uma medida de França, já lá vamos, mas para que quando eu tomo uma decisão de consumo, possa ter isso em consideração, de consumo ou de investimento, ou até como trabalhador, quando opto por um local de trabalho, etc. E, portanto, eu sou sempre a favor de mais transparência e não de menos transparência e dar o máximo de informação possível ao consumidor final, ao investidor, ao regulador, enfim, etc. Agora, a transparência também é nós sermos concretos, porque a falta de concretude é opacidade. E aqui, dando o exemplo de França, o que é que se passou com a França? Primeiro, a lei francesa resulta de uma assembleia de cidadãos, 150 cidadãos que foram ouvidos em processo de assembleia e, portanto, foi um processo mais participativo, que se chama mais de baixo para cima, não é? Um ponto. E depois resulta em medidas tão concretas como novas políticas de procurement, com regras exigentes, exatamente. Por exemplo, a obrigatoriedade dos refeitórios nas escolas terem a opção vegetariana sempre e de haver um dia por semana em que é só vegetariana a opção. A terceira, a obrigatoriedade de zonas de emissões reduzidas nas cidades com mais de 150 mil habitantes, o que vai tirar zonas no miolo das cidades, como no caso, por exemplo, em Lisboa, na Baixa, vai tirar de circulação 1/3 dos carros de França, do miolo das cidades, 1/3, estão a ver o impacto que isto é. Voos domésticos banidos para curtas distâncias, sempre que há solução de ferrovia, em Portugal claramente acabaria a ponte aérea Lisboa-Porto, claramente acabaria. Supermercados com 20% do espaço afeta produtos que se comprem a granel, 1/5 do espaço do linear de supermercado só para produtos de comprar a granel. A partir de 2025, é já amanhã, nós definimos na nossa lei de base muitas coisas para 2035. Aqui é 25 a proibição de arrendamento de casas com má classificação energética, com mau rating energético. E a obrigatoriedade dos produtos terem precisamente uma etiqueta carbónica, de pegada carbónica, para que nós possamos votar, cada vez que consumimos, votamos em consciência. Portanto, sim, respondendo, nós precisamos de mais transparência no reporte de informação não financeira, na informação que damos a investidores, consumidores, e precisamos também ser mais concretos, porque ao sermos mais concretos estamos a ser mais transparentes. Não ser concreto é ficar na opacidade. Sim, sem dúvida. Tenho de fazer o disclosure, que também acho que o risco gera-se com mais transparência mesmo para as empresas e em assumir a narrativa do caminho para a neutralidade carbónica, no fundo, não é? Porque também as coisas embora haja urgência, não se concretizam amanhã e é preciso assumi-lo. Portanto, sou grande defensora e deixa-me só dizer-lhe isto, Maria, só porque nós temos noção da urgência, porque nós temos para cumprir o Acordo de Paris e não temos consequências catastróficas para a humanidade no futuro, temos que cumprir o Acordo de Paris, dizia, e para isso temos que reduzir a nível global 45% das emissões até 2030. Faltam 8 anos. Sim. A Europa está comprometida com 55%, como sabemos. É o pacote Fit for 55 do European Green Deal. Sim. O António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, abriu agora o Fórum Económico de Davos em janeiro,
dizendo que a estimativa neste momento, o forecast das Nações Unidas, é de que as emissões vão aumentar 15% até 2030, em vez de diminuírem 50% ou 45%. Ou seja, de menos 45% para mais 15% são 60%, o que é, só para dar mais um número, nós conseguimos durante o ano de confinamento principal, 2020, uma redução das emissões globais de 5,8%. Foi o ano em que reduziram, foi o único ano em que reduziram as emissões desde a Segunda Guerra Mundial, que tem sido sempre a crescer exponencialmente. Conseguimos uma redução forçada, porque confinámos a economia, confinámos as nossas vidas. Para nós cumprirmos esta redução que temos que ter de 45% até 2030 das emissões globais, temos que reduzir as emissões em 7% ao ano, o que é mais do que 5,8%, porém, sem estarmos confinados. Como é que nós, sem as nossas vidas, as nossas economias confinadas, conseguimos uma redução muito superior àquela que foi a do confinamento, do período de confinamento devido ao Covid? E, portanto, o desafio é enorme. É perante isto que nós estamos, é perante um desafio desta magnitude. Certo, claro, é enorme e tem de começar ontem, não é? E Bernardo, quando perante um desafio destes, esta urgência e estas cada vez mais exigências de financiamento, cada vez mais exigências de transparência, em relação a riscos, eu acho que temos aqui também outros exemplos de outras latitudes na Europa em que têm levantado assim alguns sobrolhos nos gestores e que esta lei pode aqui levantar também algumas questões relativamente aos mecanismos que traz. Exatamente. Em relação a riscos de litígio por transparência em objetivos que se calhar não são tão ambiciosos como esta urgência que o João se referia. Exatamente. Sim, enfim, eu ia referir um dos aspectos que eu penso que esta lei é mais inovadora, creio que diz precisamente respeito à forma como as empresas se podem e devem envolver nestas matérias. E prevê, enfim, há dois artigos, mas particularmente um deles, que é o artigo 38, penso eu, que passa a exigir, entre outros, deveres de reporte, enfim, sob pena de violação dos deveres de cuidado, etc. E também passa a exigir que no relatório anual das empresas seja balanceado e depois até prevê e pode contemplar um orçamento de carbono. É pena esse pode, devia ser deve, mas... Tal como o Governo passa a ter que apresentar à Assembleia da República. Exatamente. E esse eu acho que é o ponto, acho eu, mais relevante, embora a lei indique que será necessária regulamentação para passar a prever isso, designadamente no Código das Sociedades Comerciais. Isto toca, a meu ver, num ponto fundamental. Enfim, eu acho que, sem dúvida alguma, esta transição energética não se faz sem cidadãos e sem todos nós, e penso que essas soluções também de consumo são fundamentais. Mas, sem dúvida alguma, que a maior pegada reside nas empresas e nas suas atividades. E penso que esta lei, pela primeira vez, dá alguns passos no sentido de clarificar e densificar que normas é que as empresas têm que contemplar, designadamente em matéria de transição energética e de ação climática. E aí dá previsibilidade aos gestores e aos investidores, o que é bom, a previsibilidade. Precisamente, porque eu acho que é um erro de pensar que esta transição se faz contra as empresas. E acho mesmo. O caso Shell, eu acho que, para mim, é o caso mais paradigmático disto. Enfim, defenda-se ou não, seja-se a favor ou contra, a verdade é que a Shell é condenada, como todos sabemos, pelo Tribunal de Haia, a rever as suas metas com base num acordo, que é o Acordo de Paris, definido por Estados-membros. Não era expectável a qualquer gestor na posição em que estava a Shell definir as suas metas de acordo com esse Acordo de Paris. É claro que devia estar alinhado e tudo mais, mas o ponto a que chegou esse caso Shell, a meu ver, é aquilo que não deve ser a transição energética. Eu posso dizer a transição até... se faz contra as claro, empresas. E eu até posso partilhar assim um bocadinho num registro assim, um bocadinho mais informal. Eu tenho na minha direção empresas do setor energético portuguesas, designadamente a Galp, e essa ação contra a Shell teve, de facto, um impacto inibidor, porque de repente, se há responsabilidade criminal dos membros do board das empresas de oil and gas, claro, retraem-se, não é? Claro. Claro. E isso toca naquele ponto que tu muito bem mencionaste sobre transparência. Ora, pedir transparência a uma empresa é também
muni-la de previsibilidade normativa, que eu espero que esta regulamentação do Código das Sociedades Comerciais venha efetivamente resolver. Quanto à questão da litigância, e que toca também com este ponto, de facto, esta lei dá alguns passos muito tímidos de prevê a ação popular, enfim, que já está configurada para estes casos e, portanto, não traz muito de novo e, particularmente, nós em Portugal temos pouca tradição litigante, quer dizer, a média dos últimos 15 anos de ações populares são 30, 35 ações populares por ano, sendo que, como sabemos, muito poucas ou quase nada, ou quase nenhuma chegam a bom porto, ou seja, tenham uma decisão. Mas queria, enfim, como manchete deste tema, acho que esta transição e esta ação climática não se faz contra as empresas, é necessário normas, metas, algo que qualquer gestor, numa posição normal, consiga tomar as decisões claras. Aqui só uma última nota, prevê-se uma estratégia industrial verde. Exato. Este ponto eu acho também é muito importante, que muitas empresas no seu dia-a-dia têm dificuldade em perceber, por exemplo, que financiamentos é que podem aplicar, que medidas... Precisamos de um balcão de apoio ao investidor sustentável. Exatamente. Nós vamos ter 60 mil milhões de euros, basicamente para investir na tal agenda de Portugal 2030 da transformação digital e da sustentabilidade. Não há nenhum balcão de apoio ao investidor. As empresas estão muito perdidas, não conhecem os mecanismos de apoio de financiamento e não só, e as ditas estratégias. E, portanto, de facto, há uma urgência do Governo olhar para isto como uma missão económica maior. A transição para uma economia verde precisa dos mecanismos que a economia teve, ou que a missão económica teve, de competitividade económica teve nos anos 70, 80, 90, mas desta vez em verde, absolutamente. Exatamente. E mudando um pouco o curso normal da relação Estado-privado. Isto é, o Estado deve criar condições para que todas as empresas sejam sustentáveis, que consigam, de facto, obter fundos para essa transição, em vez de um modo de atuação que é o modo guichê típico de um Estado parado à espera que as empresas venham ter consigo. Aqui pede-se um Estado que vá ao encontro das empresas, que diga onde é que podem obter financiamento, que regras é que podem cumprir, que normas é que devem cumprir, em vez de ser um Estado meramente de guichê à espera que as empresas cumpram e que alcancem as metas, não? Tem que ser Estado mobilizador. Bem, tem que ser mobilizador, tem que dar esse... Sem dúvida. Aliás, em linha com o PINA e que o João tem, o ODS 17 de parcerias entre não só o setor público, como o setor privado e o terceiro setor, para poder levar a bom porto este objetivo do desenvolvimento sustentável. E nesta, assim, para terminar a leia de comentário final, acho que fica a mensagem de que há muito ainda por fazer, que se calhar esta lei tem a vantagem de trazer para a agenda e de mobilizar então em relação a estes pontos, mas que falta claramente ser mais concreto. Mas a mobilização começou em 2016, não é, Marrakech? Depois, 1 ou 2 anos depois, tivemos o roteiro para a neutralidade carbónica. Portanto, já passaram 7 anos desde Marrakech. Estamos perante uma emergência, não é? Portanto, perante uma emergência, esperava-se de facto as coisas acontecessem a um ritmo mais célere e o grau de concretude fosse maior, não é? Sim. E então, em termos de... Repara, era o mesmo que em pleno Covid, aquilo que a Assembleia nos medidas para daqui a um dava ano era uma lei de bases, não. Do Covid teve regulamentação em cima da hora. E eu acho que temos que tratar a emergência climática, enfim, sem esterismos, mas com o mesmo grau de celeridade. Porque esta lei de base tem prazo, como dizia, de 24 meses, 48 meses, enfim... Os planos setoriais até 2035, se isto faz algum sentido. Exatamente. Não, num setor, enfim, onde se vai concretizar, efetivamente, não é? Pronto, então eu acho que nós estamos
no final do nosso tempo, da nossa meia hora. Acho que cumprimos, portanto, espero que tenha corrido bem, que tenha sido interessante para todos os que nos ouvem. E, enfim, como a jeito de agradecimento final, obrigada pelo vosso tempo, e vamos com certeza acompanhar com muito afinco, e se calhar para o ano estaremos aqui novamente a ver que desenvolvimentos é que houve em relação a esta regulamentação da lei de bases e aos planos do governo e mobilização das empresas também. Esperemos que o portal que vai monitorizar a performance já esteja lançado, para nós todos termos informação sobre a performance. Por exemplo, no caso dos resíduos sólidos, só dizer, como sabem, a meta é 60%, tivemos agora o PERSU em consulta pública. Portugal está nos 15%, deu um trabalhão de 30 para 15, mudaram as regras de contabilização. Estamos em 15% e a regra de valorização de resíduos sólidos urbanos é 60% da regra da União Europeia. Portanto, nós precisamos ter, de facto, transparência, mais uma vez, mecanismos de informação digitais que nos permitam, de forma fácil, perceber qual é o progresso que estamos a fazer. Sim, e para daqui a um ano temos fundamentação. Claro. E acho que, como nota final, e sendo esta uma conferência que fala sobre a lei, sobre o papel dos advogados, acho que é importante que não basta realmente a mobilização das empresas, é preciso haver realmente regras claras, e o direito tem aqui um papel importantíssimo de criar o que se chama o level playing field para todos os atores desta jornada do desenvolvimento sustentável. Cá estaremos para ir acompanhando os desenvolvimentos. Portanto, obrigada, boa tarde a todos. Damos por terminada então assim esta nossa discussão sobre os desafios da nova Lei de Bases do Clima.